E aí, tudo bom? Um experimento inacabado cresceu com mãos de tesoura, mas com um coração enorme, só que ele não tá preparado pra maldade humana. Vem descobrir como Edward sobreviveu a esse mundo cruel e relembre comigo a história do clássico filme Edward Mãos de Tesoura, um filme de fantasia de 1990 do diretor Tim Burton. Certa noite, uma senhora conta à sua neta uma história sobre a origem da neve que cai lá fora e emenda a história de um tal Edward, que era uma criação de um velho inventor que morava numa mansão gótica e assustadora no alto da colina. O inventor tinha uma fábrica de biscoitos e foi através de em formato de coração que ele teve a ideia de criar um ajudante, então criou um menino de aparência humana que tinha tudo menos mãos e o tratava como um filho, ensinando e lendo para ele e até mesmo estimulando sentimentos. Só que momentos antes de dar mãos de verdade a Edward, o inventor teve um ataque do coração e faleceu, gerando traumas que impediram Edward de se aproximar de quem ele amava. Então, Edward ficou com mãos de tesoura e precisou sobreviver com lâminas mortais para sempre. Só que lá embaixo, o povo vive normalmente e Peggy Boggs tenta ganhar a vida vendendo seus produtos Yvonne passando de casa em casa, mas ninguém compra nada da coitada. Nem mesmo Joyce, que prefere dar em cima do encanador pra ver se ele desentope o encanamento dela. Sem sucesso, Peggy decide visitar a mansão lá no alto da colina, já que não tinha tentado vender nada lá ainda. E bom, ela se depara com um jardim lindo e bem aparado, mas ninguém atende essa querida. E então ela entra por conta própria, bem tranquilinha, e encontra tudo aparentemente abandonado, até mesmo a fábrica do antigo inventor que morava ali. E ao subir as escadas, acaba encontrando Edward escondido com o rosto todo cortado, que pede pra ela não ir embora e mostra que ele não está pronto ainda. Peggy se assusta com aquela aberração, mas percebe que ele é inofensivo e que é sozinho no mundo, então ela passa os seus produtos Jequiti em seus ferimentos e decide levá-lo para sua própria casa. Edward fica faceiro, afinal não saía da mansão, mas também não tem ideia de como é sobreviver fora de lá. E também não esperava encontrar uma vizinhança fútil e fofoqueira, que, é claro, já ficou de olho e começou a se perguntar quem seria o tal cara no carro com Peggy. E aqui se inicia o fim da paz de Edward. Edward se encanta com a casa da família Boggs e fica admirado pela beleza de Kim, filha de Peggy, que saiu para viajar com um namorado. Peggy é acolhedora e dá roupas a ele, que tenta se trocar no quarto da garota, mas é desastrado e acaba se cortando sem querer e furando o colchão inflável dela. Peggy o ajuda a se vestir e cuida do novo machucado, sem perceber que as fofoqueiras do bairro estão doidas para saber quem ele é. Só que, gente, quando os maridos voltam para casa, todas elas saem correndo igual baratinha tonta. O marido Bill chega e durante a janta, ele e Kevin, o filho, tentam interagir enquanto Edward tenta se adaptar aos costumes da família, mas ele tem dificuldade em se encaixar ali. E isso traz indícios de que provavelmente ele nem se alimentava por ser uma criação artificial. Porém, ele também se mostra capaz de criar esculturas incríveis no jardim, e isso deixa eles deslumbrados. Peggy é um amor de pessoa com ele, e do nada decide testar os seus produtos Yvonne na sua pele para tentar cobrir as suas cicatrizes, e acaba percebendo que o seu produto é ruinzão e por isso ninguém compra. Só que ela não consegue paz na vida dela, porque a mulherada do bairro não se aguenta e se autoconvida para um churrasco, na intenção, é claro, de descobrir quem é o tal hóspede. Mas me diz aí, o que você faria no meio dessa vizinhança fofoqueira? Comenta aí, pois no meio de tanta mulher curiosa existe Esmeralda, uma fanática religiosa que não vê Edward com bons olhos e vai fazer de tudo para queimar a imagem dele. No churrasco, as pessoas começam a abusar da boa vontade de Edward, que está usando suas tesouras para as mais variadas finalidades, enquanto a vizinhança se encanta com as suas esculturas, principalmente Joyce, que não perde a oportunidade de dar em cima dele e se encanta com a peculiaridade dele. Mas olha, antes fosse só ela, viu? Porque as outras mulheres do bairro estão sedentas também. Pelo visto, os maridos não estão dando conta do recado, não. Acertou, miserável. O dia passa e de noite, Kim chega de viagem ao lado do namorado Jim e seus amigos. E ao entrar em seu quarto, quase tem um ataque do coração ao ver Edward pela primeira vez. E no susto, ele termina de furar o colchão dela. Após um mal-entendido, Bill acalma Edward com bebidas, mentindo ser um suco, enquanto Peggy explica à filha que Edward é um cara legal. Só que ao tentar conhecê-lo, ele cai de bêbado na frente dela. No dia seguinte, Edward vai aparar o jardim de Joyce, que obviamente quer tirar teia de aranha do encanamento dela usando a mangueira de Edward, mas ele é inocente demais e nem percebe isso. Ele também vai à escola com Kevin, que o mostra aos colegas, impressionando todo mundo com os seus cortes, e aos poucos a vizinhança vai se cativando e sendo tomada pelas esculturas de jardim feitas por ele, mas isso não impressiona Jim, que é o típico boy lixo. Só que numa determinada poda, Edward decide aparar os pelos de um cachorro na maior boa vontade, e isso acaba criando um estilo totalmente único, e agora o olhar maldoso das pessoas começa a aflorar. Uma onda de mulheres começa a trazer seus cachorros para Edward aparar o pelo, e logo
logo isso se expande para cortes de cabelo, um mais ridículo que o outro, exceto o de Peg, que fica lindona. Inclusive, a energia e a boa intenção de Edward ajudou Peg a encontrar soluções para os seus produtos de beleza, e quem sabe agora talvez ela venda mais. E olha, a fama de Edward cresceu tanto que ele e Peg foram até mesmo entrevistados em rede nacional. Só que as facas precisam de cuidado, então ele vai amolar as suas lâminas e ao retornar encontra Kim presa para fora de casa com Jim. Então inocentemente ele usa suas lâminas para abrir a fechadura, e isso faz o boy lixo ter uma ideia muito ruim. Mas depois a gente fala dela, pois a onda de pessoas aproveitadoras vai aumentando e Joyce decide abrir um salão de beleza com Edward. Mas após levá-lo para os fundos do estabelecimento, obviamente com segundas intenções, ele se assusta e sai correndo. E esse fora que ele inconscientemente deu nela cria um monstro daqui pra frente. Ele conta o ocorrido para a família Boggs e Peg acha estranho, mas Bill tá nem aí e só quer incentivar Edward a abrir um novo negócio. Afinal, ele estava cortando o cabelo sem receber nada por isso, mas o banco nega todo o empréstimo possível, pois ele praticamente não existe no mundo e o negócio vai por água abaixo. Jim, o boy lixo, tá precisando de dinheiro e decide colocar o plano em ação. Então se aproveita da inocência de Edward para convencê-lo a participar de um plano muito mau caráter. Ele usa as lâminas de Edward para arrombar a casa dos próprios pais. Só que durante o roubo, o alarme toca e todos conseguem fugir, exceto o Edward. Kim tenta ajudar, mas ninguém permite. A polícia chega e ameaça atirar em Edward, mas a vizinhança impede que ele seja alvejado, pois não consegue largar as suas tesouras, então ele é preso. Peg e Bill o visitam na prisão e acham que ele roubou porque precisava de dinheiro para abrir o salão de beleza. Edward poderia resolver tudo contando a verdade, mas ele sabe que isso prejudicaria Kim, então mantém silêncio. Só que um exame psicológico mostrou que o isolamento na mansão fez com que ele vivesse sem senso de realidade e muito menos tivesse bom senso. Então foi libertado da prisão. E durante essa breve estadia se tornou amigo do policial Allen, que foi quem o prendeu e percebeu que Edward era uma boa pessoa. Ele volta para casa, mas Esmeralda, aquela fanática religiosa, não para de falar que Edward é um sinal de Satanás, e enquanto isso a mídia está sedenta por maiores informações. Kim encontra Edward em casa e ele conta que sempre soube que a casa arrombada era dos pais de Jim, mas que só ajudou porque Kim pediu a ele, então ela percebe a furada que se meteu e tem uma DR com o namorado. Edward, aliás, tá com raiva dele e sai rasgando tudo que vê pela frente, e isso abala a confiança de Bill, mas ninguém sabe a verdade por trás do roubo. Só que as desventuras de Edward não acabam, pois Joyce não aceitou muito bem o toco que levou de Edward e tá espalhando que ele tentou violá-la sexualmente, gerando uma onda de comentários negativos e vizinhos duvidando da personalidade de Edward. Isso abala todo mundo. E os reflexos aparecem já no Natal, pois Edward passou a ser rejeitado pelas pessoas ao seu redor, exceto pela família Boggs. Mas isso também fez com que a própria família fosse excluída da vizinhança, já que todos comemoravam juntos, então preparam as decorações sozinhos mesmo. Então Edward decide usar as suas lâminas para criar uma escultura de anjo no gelo. Enquanto corta, as aparas criam um efeito de neve caindo e Kim dança sobre ela numa cena linda demais, afinal ela nunca tinha visto neve antes. Só que o momento é interrompido por Jim, que foi tirar satisfações com Kim, e Edward acidentalmente corta a mão dela, e Jim usa isso de munição para acusar Edward de machucar intencionalmente a garota e o expulsa de casa. Kim não gostou daquela situação e decide finalmente terminar com o boy lixo, que é o namorado dela, enquanto Edward sai vagando pela vizinhança, rasgando as suas roupas e destruindo tudo que construiu. Inclusive, ele até assusta Esmeralda com um arbusto em formato de demônio, e agora ele tá furioso. As vizinhas fofoqueiras se sentem ameaçadas e chamam a polícia, enquanto Peg percebe que Edward ficaria mais seguro se tivesse ficado recluso lá na mansão. Ela sai com o seu marido procurar Edward pela cidade, mas ele mesmo retorna sozinho para casa e encontra Kim completamente arrependida, que pede um abraço, mas ele tem medo de machucá-la como fez com seu antigo criador. Então ela mesma o abraça, afinal percebe que gosta dele. Enquanto isso, Jim está bebendo com seu amigo, pois não aceitou muito bem o fora que levou da namorada, e decidem sair bêbados dirigindo, coisa que não se deve fazer. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Porém, Kevin está na rua e Edward vê o perigo que ele corre, então corre e se joga sobre ele, evitando um atropelamento. E na tentativa de ver se está tudo bem, acaba cortando o rosto do garoto sem querer, e isso faz a vizinhança achar que ele estava o atacando. Jim banca o machão e avança contra Edward, mas é ferido também. A polícia chega ao local, mas Kim percebe a sacanagem que tá rolando por ali e manda Edward fugir, e ele vai em direção à sua mansão. Por sorte, era o policial Allen, que se adianta e dá uns tiros pro alto
pra fingir que finalizou o Edward, só que a galera não acredita e segue pra mansão mesmo assim pra ver com os próprios olhos. Kim entra pelos fundos pra se reunir com o Edward, porque sabe que ele não foi de base, mas o boy lixo do Jim é outro que não aguentam fora e vai atrás dela com uma arma. Mas ao encontrar Edward, parte pra cima dele e ainda ataca Kim brutalmente. Esse último ato irritou Edward, que avança contra Jim e o esfaqueia com suas lâminas direto no estômago, empurrando seu corpo pela janela em direção à morte. Eles sabem que vai dar ruim pro Edward daqui pra frente, então Kim diz que o ama, o beija e se despedem, deixando o Edward para trás. Ela sai da mansão e mente pra galera lá embaixo que Edward e Jim se finalizaram durante a briga após o telhado cair sobre eles. Ninguém se propõe a recolher o corpo e pelo visto iriam deixar tanto Edward quanto Jim apodrecendo por lá, o que é estranho, mas ela mostra uma mão de tesoura similar à de Edward, assim ninguém mais toca no assunto. Todo mundo fica chocado e triste com a sua morte, e aparentemente só queria uma punição pra ele e não algo tão trágico, e então voltam para suas casas. Joyce, aliás, vai guardar um remorso pro resto da vida dela, pois percebe o que suas mentiras causaram. O tempo passa e descobrimos que aquela senhora do começo do filme era Kim, que agora terminou de contar a história para sua neta, dizendo que nunca mais viu Edward, pois queria que ele se lembrasse dela como ela era na juventude. Afinal, Edward é imortal e nunca envelhecerá, já que é fruto de uma criação artificial. Mas ela sabe que ele está vivo e que deve estar bem, pois antes de sua aparição, a vizinhança nunca tinha visto neve, e que às vezes ela ainda se vê dançando sob a neve criada por suas esculturas, apesar de nunca mais ter ido lá. E aí, curtiu relembrar esse clássico de Tim Burton? Comenta aí e não esquece de se inscrever e de conferir os outros resumos daqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.